Olá, pessoal, boa tarde! Boa Sejam tarde, bem-vindos! pessoal. Mais um dia incrível para estarmos juntos. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Dia... Gente, que dia de Elul a gente tá dia agora? 13. É 13? Foi 10, Olha. aí depois da live do 11 e 12, dia 13 de Elul. 30 dias de É Virgem. verdade. Dia 13 de Elul. 30 dias de Virgem, preparação para o Ano Novo Cabalístico, para o Retiro Alma, dos dias 25 a 27 de outubro. Um momento para presencialmente estarmos juntos, manifestando essa energia desse Ano Novo Cabalístico. Que incrível, pessoal, comentem, estejam conosco. Esse é um momento para estarmos juntos no dia. Não é isso, amor? Para É isso aí. evoluirmos e crescermos juntos, Agora irmos plantando essas sementes ao longo do mês de Virgem. Maravilha, é isso aí, gente. Então sejam bem-vindos. A gente está aqui nessa preparação, né, para o Ano Novo Cabalístico. Então eu sei que alguns de vocês aqui já estão acompanhando a gente, mas também tem muita gente nova que chega. Então nos últimos dias a gente tá fazendo todos os dias, menos no sábado, um encontro aqui, uma live, pra gente poder ir se preparando nesse mês de Virgem que antecede o início do Ano Novo Cabalístico. Então o Ano Novo Cabalístico ele é um ciclo de 22 dias que começa em Rosh Hashanah. Aí ele se estende 10 dias depois, vem um outro dia que é Yom Kippur, depois Sukkot, Simchat Torah, e aí a gente finaliza com o Shabbat Bereshit. Então, dos dias 25 a 27 de outubro, a gente vai ter um evento presencial, que vai ser o Retiro Alma, em Atibaia, para que a gente possa juntos começar esse novo ciclo, começar o ano novo com a consciência certa, com uma série de dinâmicas, meditações cabalísticas, reflexões, trocas, caminhada na natureza, meditação em silêncio. A gente vai ter uma série de experiências no Retiro Alma, voltados para trabalhar a nossa fé para o nosso próximo ano. E aí esse evento todo vai acontecer então em Atibaia, num hotel muito especial, que se chama Recanto da Paz. Quem quiser saber mais, depois vai lá no link da minha bio, dá uma olhadinha no Retiro Alma. Vagas limitadas, porque a gente tem um espaço ali que comporta, né, no hotel. Então a gente vai esperar vocês por lá. Vai ser muito especial, né, amor? Com certeza, e teremos na finalização do retiro um show incrível, um show com a temática certeza absoluta, com músicas propositivas, para a gente se conectar com essa fé inabalável, que na Kabbalah chamamos de certeza absoluta. Os cabalistas nos ensinam o poder da certeza absoluta, dessa fé inabalável. Para quem não sabe, eu, Dudu Sete, tenho minha carreira como cantor e compositor, tenho um álbum recém-lançado agora, cujo nome é Certeza Absoluta, com músicas propositivas incríveis, para também nos ajudar, todos nós, no nosso processo de reflexão, de crescimento, de evolução. A gente sabe do poder da música, da energia que tem em cada nota, principalmente no shofar também, que a gente toca durante o mês de Virgem. Então vai ser um evento super completo para você, de fato. Acho que o grande objetivo, não somente do mês de Virgem, mas de toda essa preparação para a manifestação do Ano Novo Cabalístico, é que a gente entre, de fato, novas pessoas. Né? Então é um compromisso, e para você que está chegando agora, para você que já estuda com a Yael, a sabedoria da Kabbalah é incrível e ela transformou as nossas vidas. Então fica o convite aqui para você também, para você testar na sua vida. Para você não acreditar no que estamos falando assim, subitamente. Teste na sua vida e veja se esses conceitos, se essas ferramentas funcionam. Para nós funcionaram incrivelmente. É isso, amor. Por isso que a gente está aqui até hoje, né? Por isso que nós estamos aqui. Eu acho que a gente tem, durante a vida, e cada um vai encontrando a sua forma de compartilhar, de passar para frente aquilo de fato significativo, aquilo que transforma as nossas vidas. A gente tem uma responsabilidade que não é pesada, é leve, ela deve ser alegre, inspiradora, da gente passar para frente e compartilhar tudo aquilo de significativo que a gente sente, porque nós nascemos, né, para viver em comunidade. Inclusive temos um tikkun
uma correção global, falamos disso ontem, em conjunto para fazer. Então o trabalho não foi feito, claro que a gente tem, né, amor, nosso ticum, a nossa correção pessoal, mas existe um trabalho também de correção global da humanidade, de elevação de consciência, que a gente só consegue fazer juntos. Exatamente. Então cada um do seu internamente, mas a gente também juntos aqui tá passando por esse processo, né? E o mês de Elul, ele é muito focado nisso. Vou falar mais disso daqui a pouco, mas eu queria... Bom, cada dia a gente tem um foco aqui, né, na nossa live. O foco que a gente tá agora indo mais profundamente é em relação a Techuvá, né? Então, Techuvá, a gente falou sobre os passos do Techuvá, sobre o que isso significa. Ontem a gente falou sobre essa coragem de, na hora que o nosso ego tentar ali conduzir a gente deixar ele de lado, diminuir o nosso ego. E agora, o nosso foco de hoje, gente, é continuar falando sobre Techuvá, mas sob uma perspectiva que tem a ver com o tempo. Bom, vamos começar, já que a gente já tá no comecinho da semana, né? Toda semana os cabalistas têm essa prática de seguir uma ordem nos estudos da Torá. A Kabbalah é essa sabedoria que ela é decodificada dos textos da Torá. Então a Torá ela é um texto que tem muitos níveis de compreensão, cada história tem um nível e mais outro nível e outro nível. A Kabbalah é o nível mais profundo daqueles textos e tem várias interpretações. Então, vamos lá, né? O que acontece? Toda semana os cabalistas então vão estudar uma paraxá, que é como se fosse, vamos pensar assim, um capítulo. Então existem vários capítulos, o nome desses capítulos dentro do universo da Torá é paraxá, e a paraxá dessa semana, que eu também tô sempre fazendo estudos com vocês sobre a energia da semana, né, qual que é a consciência da semana, e nessa semana a gente tá em Kitavô. E aí, o que acontece nessa paraxá de Kitavô? Uma das coisas que acontece é que é dito que o Criador, ele vai entregar bênçãos e maldições. Então ele entrega bênçãos em um monte, e ele entrega maldições em outro monte. E aí, então, a gente está falando que existem essas duas energias, né? Bênçãos e maldições. Como que a gente vive a nossa vida? Através de bênçãos ou de maldições? Como é que você vive o seu dia a dia? Se a gente trouxer esse contexto para Techuvá, né, para o mês de Virgem, o mês de Elul, que é um mês de purificação, de autotransformação, como é que a gente tem vivido esse processo de Techuvá? O Techuvá ele pode ser vivido tanto de uma forma pesada, como maldições, quanto de uma forma leve, como bênçãos. Então, eu faço uma pergunta para você, aproveitando que a gente está aqui falando dessas dualidades, será que o nosso mundo ele foi criado através de bênçãos ou de maldições? O mundo que a gente vive, ele foi feito através de uma energia de julgamento ou de misericórdia? Os cabalistas têm algo a dizer sobre isso. Amor, como é que o mundo foi criado por essa perspectiva da Kabbalah? Misericórdia ou julgamento? Amor, essa é uma pergunta incrível e ela traz para nós um entendimento muito, muito especial da sabedoria da Kabbalah. O que você acha? O que você responderia? Eu acho que isso também tem a ver com o conceito do Deus punidor, né? E do que a Kabbalah nos traz, do conceito do Criador, de uma força de amor e de infinito compartilhar. O mundo, os cabalistas nos ensinam, estudando a Kabbalah, que o mundo foi criado com misericórdia. E como que a gente pode saber disso, né? Pois é. Como? E aí tem... Os conceitos cabalísticos eles vão sendo entrelaçados e vão trazendo pra gente uma clareza absoluta que fala lá no fundo com a nossa alma, que é o seguinte, o conceito de que o mundo então foi criado com misericórdia. E o que é o tempo, que tem tudo a ver com Techuvá, né? Tempo é misericórdia e livre-arbítrio. E por quê? Vamos pensar. Por que o tempo seria misericórdia? Misericórdia e todo esse processo dos 30 dias de Virgem, né, amor? Por que esses 30 dias estão conectados com misericórdia? Porque é o tempo para gente refletir, para gente de fato poderíamos dizer se arrepender, mas é retornar para a nossa essência divina,
retornar para esse lugar mais elevado, essa consciência mais elevada, da nossa intimamente conectada com a nossa alma, para que a gente possa então retornar para isso. Então existe o tempo, é misericórdia, porque nós vivemos numa realidade com tempo, espaço e movimento, certo, pessoal? Depois nós temos a realidade da árvore da vida, outros conceitos, mas neste mundo que a gente vive, com tempo, espaço e movimento, é um tempo para que a gente possa refletir e se corrigir e se elevar. E para isso, então a gente poderia definir o tempo como misericórdia e livre-arbítrio. É isso, pessoal. Acho que livre-arbítrio é um conceito muito, muito, muito incrível que está conectado com a natureza da vida, como a gente a conhece, a natureza do mundo. Quando nós podemos agir de forma proativa ou elevada, conectada com a nossa alma, vamos dizer assim, essa dicotomia da Kabbalah, ou de forma reativa, conectada com o nosso ego, que a gente traz esse aspecto do ego conectado com raiva, medo, com tudo aquilo que nos atrasa, que atrasa o nosso processo de evolução. Então nós temos, e a natureza humana, né, está indissociavelmente conectada ao livre-arbítrio, certo, pessoal? Então quando a gente, na vida, a gente não evolui, a gente não cresce com as situações. A gente não escolhe, né, fazer Exato. esse caminho. A gente fala muito na Kabbalah sobre a transformação pelo amor ou pela dor. Sim. Quando a gente não cresce, quando a gente não evolui, as situações voltam e voltam e voltam, a gente vivencia o tempo como o quê, amor? Julgamento. Como julgamento. Então, mas às vezes parece que isso, esse mundo a gente ele tá vivencia, formado né? em julgamento. Isso. Porque a gente vê dor, a gente vê causa, Exato. a gente vê morte, a gente vê roubo, a gente vê um monte de coisa horrível. Pode parecer em alguns momentos que o mundo ele foi criado sobre julgamento. Mas a Kabbalah explica que que na verdade a vida na Terra, o tempo que a gente passa aqui é literalmente o tempo do aprendizado e da oportunidade que a gente tem de evolução. E isso é a maior misericórdia que a gente pode ter. Ou seja, essa oportunidade da gente evoluir, expandir a nossa consciência, se lapidar, se aproximar da nossa alma, essa oportunidade demonstra que o mundo ele foi criado em julgamento, porque em misericórdia. Se fosse julgamento, imagina, você fez uma coisa errada, você perde uma mão. Sim. Você viu uma coisa, você viu uma pessoa com os olhos ruins, você teve inveja, você perde a vista. E vale pro bom Deus também, proíba. né? Exato, e não é bem assim. Então o tempo é o que cria esse espaço que a gente vai usar o nosso livre-arbítrio para evoluir, ou que a gente não vai escolher evoluir, e aí a gente começa a atrair uma série de experiências que através da dor vão dar a oportunidade de a gente aprender a apreciar as pessoas, amar, crescer, né? E a gente vivencia isso, né, tudo o pessoal que a Yael estava falando, de uma forma misturada, né? Porque isso está tudo emaranhado, né, entrelaçado no tempo, né? Se a gente conseguisse ver, fiz essa boa ação, então, ou agi de forma proativa, recebi isso. Então, então eu agi, isso demandou um certo esforço, tive essa certa recompensa. Ou agi de forma reativa, ou isso e tal, recebi isso. Então é uma contabilidade da vida, né? Não é para ser assim, pessoal, porque o nosso livre-arbítrio, ele é para ser exercido de uma forma incondicional. Por isso que a gente não consegue ver exatamente qual é o retorno positivo ou negativo especificamente das nossas atitudes. É claro que, sob uma perspectiva, você consegue, então, fazer esses pontos. E conforme a gente vai elevando a nossa consciência, a gente também consegue enxergar isso. Mas o tempo existe justamente para que tudo isso, para que a gente também exerça o nosso livre-arbítrio de uma forma incondicional. É certo porque é certo. Quer dizer, é o desejo... É o que a gente falou ontem também, né? De você ir de acordo com seus valores, isso. Independente de como as pessoas estão agindo com você. Você fazer essa escolha, usar o seu livre-arbítrio para fazer o que é certo, mesmo que você não veja um retorno imediato. É assim que a gente é testado. Às vezes você vai perdoar uma pessoa e essa pessoa não vai te perdoar de volta. Mas você fazer o que você acredita que é certo, isso está conectado à sua relação com a sua fonte. Não tem a ver com a outra pessoa. Então é sobre a gente ir se lapidando para cada vez mais fazer o que é correto espiritualmente falando e saber que essas sementes vão dar frutos, mesmo que demore tempo para a gente ver. E é um exercício, pessoal, porque a forma mais elevada de compartilhar, e a gente vai falar mais de compartilhar ao longo desses 30 dias
do mês de Virgem é a forma incondicional. Quantas vezes a gente compartilha e fala, mas eu compartilhei e não recebi em troca daquela pessoa, eu não recebo, não vou dar e tal. Exato. É claro que, pessoal, cada situação é uma situação específica, mas o compartilhar mais elevado que a gente pode ter na vida é o compartilhar incondicional. Exato. E quando a gente vivencia ao longo do tempo da vida, quando a gente não evoluindo, a gente vivencia então essas situações da vida ou o tempo como julgamento e a gente sente dor. Mas tem um conceito incrível que eu aprendi estudando Kabbalah, que é o seguinte: a dor, né, amor, é como se fosse um pontinho. Então, estou sentindo dor. E a dor, muitas vezes, o que é? Ela é um alerta para que a gente olhe para alguma coisa. Então, a dor, na verdade, é boa. A dor é uma amiga. Olha, olhe para cá. Tá apitando, né? Como se, sabe o sinalzinho da bateria que fica lá? Tem alguma coisa aqui, olhe para cá. Então, é a dor. Mas quando a gente não aprende, quando a gente não evolui, essa dor, ela se prolonga no tempo. Ou seja, ela vai formando uma linha, que são vários pontinhos um atrás do outro. A linha, não é isso? Vários pontinhos um atrás do outro. Então, dor. Olha que... E quando eu vi isso pela primeira vez, para mim foi life-changing, o que a gente chama, né? Mind-blowing. Que é dor. Mudança de vida, né? Total. Exatamente. Você fala aqueles momentos wow, né? Então, dor, 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 sofrimento. Então, porque se você vivencia a dor e você vários consegue... dias seguidos, semanas, meses, anos... Isso, ela se torna um sofrimento. sofrimento. Se você vivenciar ela mais do que o necessário, a dor é esse chamado. Então, opa, o que eu preciso transformar? De que forma que eu preciso evoluir? Apitou, 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 transformou. Né? Então, você não deixou que a dor se transformasse em sofrimento. E isso tem tudo a ver com o tempo, né? Com essa realidade que a gente vive. Cronos, né? Então, esse conceito, pessoal, é muito, muito importante e muito incrível. Não deixe que a dor se transforme em sofrimento. Enxergue. Criador, abre meus olhos para que eu possa ver. Criador, abre meus olhos para que eu possa enxergar e ter a força necessária para fazer o que eu sei que eu tenho que fazer. Para fazer as transformações que eu tenho que fazer. Para que a dor, o pontinho, seja um ponto. Não seja vários pontinhos que se transformam consequentemente numa linha. E aí ele vira sofrimento. Exatamente. Então a gente falou muito, né, amor, sobre isso antes da live. E inclusive isso está conectado, por isso que eu até peço para vocês comentarem, trazerem, compartilharem conosco como está sendo a sua jornada ao longo desses dias de live. É muito importante a gente saber. Esse conceito incrível, mas ele acendeu na minha mente quando ontem uma pessoa comentou alguma coisa relacionada à dor. Sim. E aí eu falei, opa, até, claro, fiquei com vontade de falar na hora ontem, né? Mas eu falei, bom, como a gente sempre tem um encadeamento de ideias, enfim, eu falei, como, né? Porque são sinais também. Eu falei, puxa, eu preciso falar sobre isso. São aqueles insights que a gente tem e que né? São mensagens para que a gente toque nesse ponto. Eu falei, comentei até com a Yael, falei, como é que a gente pode levar isso para as pessoas? E aí a Yael, estudando também a Paraxá da semana, trouxe essa questão das bênçãos, das maldições, ou seja, para você ver como existe, né, pessoal, uma sinergia, aqui, né, existe uma sinergia no universo, né? E é com essa sinergia que a gente quer contar. Exatamente. Né? A gente tem uma passagem muito bonita, uma reflexão que é, quando o mundo acorda, o dia, a natureza acorda, a gente acorda junto. Né? Ou seja, né, pessoal, nós estamos todos conectados, essa inter-relação que existe e esse nosso fluir. Quando a gente começa a fluir em desacordo, em desarmonia com a natureza, com o mundo, a gente não se sente tão bem, não é verdade, pessoal? A gente sente que tem alguma coisa, né? Às vezes a natureza ou o mundo vem até e dá às vezes um beliscãozinho na gente, né? Por quê? Porque você está vivendo em desarmonia com a natureza, você está numa frequência de desarmonia. Uma natureza espiritual, né? Exatamente. Lugar, quando você flui, essa natureza, quando você está em harmonia com a frequência da natureza, com o Criador, essa força ilimitada de amor e de compartilhar, porque é isso que é o Criador. Porque quando eu falei de Deus punidor, né, tem essa ideia do tipo, está me punindo, jogará um raio na minha cabeça. Né? E isso está nos textos literais, né? Então dá para entender por que tantas pessoas interpretam
a Torá, os 5 livros de Moisés, enfim, que é o estudo da Kabbalah tá atrelado, né, a Torá, muitas vezes de uma maneira muito dura. Por quê? Porque fala-se de pragas, fala-se de maldições, fala-se de coisas que parecem ser castigos, só que essa é a camada mais superficial da Torá. A gente precisa entender que os textos têm ensinamentos muito mais profundos. Sim. Que levam a gente ao entendimento, por exemplo, de que o mundo foi criado através de misericórdia e não de julgamento. Mas o texto literal vai fazer você pensar que é julgamento, porque se você faz uma coisa errada, você vai ser punido, né? E tem vários que Tavô fala sobre isso e outras parashás da semana também falam sobre isso. Mas a gente precisa ir além. E a visão da Kabbalah é que não existe esse entendimento de um Deus punidor. Existe um Deus misericordioso que nos dá a oportunidade da gente lapidar o nosso caráter, a gente evoluir como almas, para que a gente possa se aproximar ao máximo da essência divina que é Deus. Então a gente tem o livre-arbítrio. Como o Dudu estava falando, você vai ter uma natureza que vai puxar você para um lugar construtivo, divino, mas você também vai ter um outro lado, uma outra natureza que vai puxar você para trás. Eu falo muito disso em profundidade nos cursos de Kabbalah, tá, gente? A gente tem aula de 2 horas só para falar sobre isso, mas assim, a gente tem 2 inclinações, uma construtiva e uma destrutiva. Então, assim, esse livre-arbítrio é o que a gente precisa fazer pro bem. Ou seja, escolher o bem é em alguns momentos um trabalho que nem sempre é fácil, porque você vai ter uma outra parte sua que vai falar pra você escolher outras coisas, a ficar chateado, ficar com raiva, ficar triste, ficar melancólico, né? Mas a gente tá falando aqui sobre esse processo de transformação nesse mês de Elul, nesse tempo que acontece no mês de Elul, que dá a oportunidade da gente se retificar, se transformar e transformar dor em amor, né? Não é isso, amor? Não, com certeza. E essas formas de julgamento que a gente vivencia, pessoal, conectada a essa ideia do Deus que não é um Deus punidor, são, na verdade, pessoal, frutos de sementes que nós mesmos plantamos. Exatamente. Se nós temos o livre-arbítrio, vamos encadeando o raciocínio. Se nós temos o livre-arbítrio e o poder de plantar sementes, co-criar, né, com o Criador, mas nós vamos plantar sementes e nós vamos colher esses frutos. Então o julgamento que nós estamos vivendo, na verdade, quem criou fomos nós. E é desse lugar, quando você assume essa autorresponsabilidade por tudo. Isso mudou muito a minha vida. Sim. Quando a gente assume a autorresponsabilidade por tudo na nossa vida, tudo que a gente vivencia como bom, tudo que a gente vivencia como ruim, o que acontece? Se você é a única pessoa responsável, você é a única pessoa que pode mudar. Quando a gente entra num lugar entra num lugar de vítima, você não pode fazer nada a respeito, concorda? Porque não está sob o seu controle, está no controle dos outros. Então, essa autorresponsabilidade, que também não precisa ser pesada, mas é leve, no sentido de você falar, bom, então eu crio a minha própria realidade, não é isso? O Rav Berg, o grande cabalista, consciência é tudo. Sempre dizia isso, consciência é tudo, você cria a sua realidade. Seja ela X, Y, Z. Seja ela boa, meio boa, ou que você vai vivenciar para forma de julgamento. E muitas vezes o que a gente vivencia como julgamento, ou melhor dizendo, o que a gente vivencia como julgamento também são bênçãos disfarçadas. Porque existe ali um aprendizado, existe ali uma luz, uma centelha que você tem que elevar para passar de fase, né? A Kabbalah traz muito também esse entendimento da vida como um jogo, né? Game of Life, o jogo da vida, né? Assim, como eu passo de fase, né? Então, tem vezes que às vezes o filme está no replay, né? E a gente está tentando passar daquela fase. Por quê? Às vezes está faltando uma ferramenta, está faltando uma chave. Mas a gente tem, e claro, são vários níveis, mas a consciência cria a realidade, que é a energia da consciência trazendo essa manifestação para o mundo, você se alinhando com esse desejo. Exato. E é por isso, gente, que falando até sobre esse tempo, né, que é o foco da nossa live, entender o tempo como uma oportunidade de evolução. Imagina só, né, assim, o ano novo que a gente tá acostumado a ver, né, é aquele ano novo que é dia 31 de dezembro, certo? Então, de um dia para o outro, opa, você piscou o olho, já não é mais o ano de 2022, 2023, 2023 já mudou. 2024, 2025, 2026,
Um dia muda tudo. E aí vem os cabalistas e falam, pera, mas da onde vem essa ideia de ano novo? Como assim um ano novo no calendário de um dia para o outro muda tudo? E aí o convite dos cabalistas, né? De acordo com a energia que está presente em cada mês é regido, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas a mudança de fase da Lua interfere na água do nosso planeta. As marés do oceano são influenciadas pela mudança da Lua. E assim, nós seres humanos também temos 80% de água no nosso corpo. Nós também somos influenciados pelas fases de mudanças da Lua. Então, os cabalistas vão entender qual é a essência de cada mês. E cada mês está atrelado a um signo, tem uma energia diferente. Cada energia, então, nos traz um convite diferente de evolução. O mês que a gente está agora é o mês de Virgem. O mês de Virgem, pega o signo de Virgem. Você conhece alguém de Virgem? Você talvez é de Virgem, certo? Qual é o grande ponto alto do virginiano? Os cabalistas falam que o Virgem, ele tem a capacidade de enxergar o mundo já corrigido, o mundo aperfeiçoado. E é exatamente por isso que Virgem é tão detalhista, ele quer que as coisas sejam perfeitas, ele pode ser muito crítico e julgador, porque tudo que ele vê que está errado, ele consegue perceber, enquanto outros signos têm uma menor percepção no detalhe sobre o que é certo, o que é errado, perfeito, isso daqui está milimetricamente errado, tem que ajustar. Então o Virgem, ele tem essa energia, a gente recebe essa energia. Então o tempo do mês de Virgem, ele dá exatamente a energia. E essa janela de tempo que a gente tem de 30 dias dá a oportunidade da gente fazer essa autoanálise de forma detalhada. Porque não adianta a gente pensar que do dia para a noite você vai ter uma transformação se você não investiu tempo, energia, consciência, como o Dudu estava falando, em uma autotransformação. Então esse mês de Virgem, esse tempo que às vezes ele pode ser pesado, Virgem ele pode ser pesado, o signo e o mês de Virgem, para todos nós, independente do signo que você tenha, eu não sou virginiana, por exemplo, mas esse mês de Virgem ele dá essa oportunidade dentro dessa janela de tempo da gente olhar para dentro. Por isso que vem pessoas, vem situações, a gente vai atrás de situações também para corrigir, para perdoar, para pedir perdão. E todo esse processo minucioso é o que vai mudando a gente. É o que vai transformando a gente. É o que vai fazer, depois de 30 dias, você ter feito uma virada de chave. E aí, quando começa o ano novo, que é na lua nova de Libra, que é o Rosh Hashanah, quando a gente começa ali, a gente tem mais 22 dias de preparação, que é, na verdade, 22 dias de ano novo. São 22 dias de ano novo, não é do dia 31 para o dia 1º. São 22 dias com consciência diferente, cada dia do mês de Libra, quer dizer, cada dia do mês desse ciclo de ano novo, ele vai trabalhando outras coisas dentro de nós, ou seja, para que você realmente seja uma pessoa transformada no final desse processo. Por isso que não é de um dia para o outro. O tempo dá essa oportunidade de crescimento pra gente. Não é isso, amor? Com certeza. E pessoal, vamos trazer um pouco também, estava pensando aqui em duas ideias bem leves e também assim, divertidas, né? Aí eu tava falando da Lua, né? Aí tem pessoas que são mais céticas, né? Falam, mas esse negócio de astrologia, de Lua e tal... Não, mas isso é ciência. Então, agora, nem aí, tô falando por isso que eu tava pensando, para os céticos, vamos pensar juntos, então, de uma forma, né? Vamos juntos no nosso raciocínio. A Lua influencia as marés. Sim, certo? Literalmente, não é uma coisa espiritual. Então, o nosso corpo é composto por uma grande quantidade de água, certo, pessoal? Sim, mais de 80%. Então, se a Lua influencia a água dos oceanos, por que ela não vai influenciar o nosso corpo? Quando a gente fala de energia, às vezes a pessoa fala, mas é energia... Gente, é tudo energia. Física quântica é tudo sobre energia. O mundo é tudo sobre energia. Né? E as coisas físicas também são tudo sobre energia, que a gente não vê. A gente não vê o mundo atômico, certo? A gente aprende. Imagina se a gente conseguisse ver tudo isso, né? Então, quer dizer, a gente também tem essa limitação e a gente vai crescendo como humanidade. E aí eu tava pensando também numa coisa incrível, que é o seguinte, você estava falando aí deu um clique.
sabe aquela frase meio clichê? Ah, quanto mais eu rezo, mais aparece assombração. Pessoal, então, na verdade, tem tudo a ver isso com techuvá, né? Porque assim, você está rezando, você está pedindo para aquelas situações aparecerem na sua vida, para você corrigir, e vai aparecer mesmo. Então é verdade. Só que não são se livrar daquilo que você acha que aquilo não existia, mas de alguma maneira aquilo estava com a gente. Então, e você, a única coisa que você tem que ressignificar, que não é uma assombração, na verdade é o mundo, é o universo, é esse flow conectado com o seu desejo de mudar, ou às vezes você não tem o desejo de mudar, mas o filme está no loop. É o replay, que vem chegando, vai continuar chegando. Quer dizer, quanto mais você reza, mais vai aparecer mesmo, porque se você reza, está elevando a sua consciência, você está pedindo para transformar, certo? Então, pessoal, vamos fazer até pedir. Tudo isso tem a ver com o mês de Virgem. E você vê como a gente pode encarar todos os conceitos de uma forma leve, de uma forma cabalística, vamos dizer assim. Não, espiritual, certo? Né? Com certeza. Porque a jornada não é assim, é claro que no mês de Virgem existe, os cabalistas nos ensinam isso há milhares de anos, existe uma oportunidade especial, pessoal, mas enquanto estamos vivos, pessoal, a gente tem que revelar e crescer. É a mesma coisa, você quer crescer numa profissão, numa expertise, um talento, você vai lapidando o seu talento ao longo da vida, e esse é o caminho da vida, né? Então, se a gente encara, abraça aquele conceito do lifelong learning, né? A vida é que você cresce, você vai Você aprender nunca ao longo para de da estudar. vida, sim. Você nunca para de estudar. A gente também. Se você abraçar a ideia de que você nunca vai parar que você não pode parar de evoluir, ou a gente está evoluindo ou a gente está involuindo. Então, quer dizer, você precisa escolher. Estático, não tem nada estático no mundo, né? As coisas estão sempre, elas são dinâmicas. Então a gente precisa escolher, quero evoluir ou quero involuir? Se eu não estou evoluindo, eu estou involuindo. E aí usar, então, gente, esse mês como se fosse realmente assim, sabe? Você colocar toda a tua energia. A gente queria falar com vocês sobre qual é... Bom, a gente vai ter a consciência do toque do chofar, mas tem uma coisa aqui antes, né? Que é o quê? A gente pedir com todo o nosso coração pra gente se transformar, ou seja, o nosso desejo no mês de Elul, que é o mês de Techuvá, mês de Virgem, é a gente ver tudo que a gente precisa transformar. Tudo que a gente vê é porque nós estamos prontos para transformar. E com esse desejo, a gente saber que assim, nada vai chegar na nossa vida que a gente não tá pronto para olhar com mais profundidade. Então, a gente vai meditar nisso, né, no toque do chofar. Exato. Meditar nessa transformação para além do que a gente consegue entender. A gente faz a nossa parte, que é a parte de colocar o nosso coração no desejo por essa transformação, né? E eu sei que, assim, a gente tem falado muito disso, né? Dessa lapidação, dessa purificação. Gente, faltam 18 dias para Rosh Hashanah, que é o início do Ano Novo Cabalístico. E, de novo, lembrem que o Ano Novo Cabalístico dura 22 dias a partir de Rosh Hashanah, tá? Então, até lá, a gente tem 18 dias para olhar para dentro, para realmente se retificar, para analisar, perceber quais são esses pontos que a gente quer elevar, sabe? As coisas que a gente quer transformar na nossa personalidade, as características do nosso comportamento. Então a gente quer olhar para isso, a gente quer intensificar, mas nessa leveza que o Dudu falou, que é a leveza de falar, nossa, pode ser leve esse processo. E ele vai ser leve se a gente não ficar repetindo a dor, como ele falou no início da live. Se a gente continuar, sabe, olhando pra dor, olhando pra ferida e ficar martirizando e não aprender o que é necessário, a dor vai se transformar em sofrimento. A gente não quer isso. A gente quer perceber as coisas que a gente tem que mudar e transformar. E ao ouvir o toque do shofar, né, realmente pedir com todo o nosso coração que, mesmo que eu já tenha tido antes a consciência, né, ao longo dos últimos dias, a gente tem refletido, mas se tem coisas ainda que eu não tô vendo, o toque do shofar é exatamente para ampliar nossa consciência, ampliar o nosso desejo cada vez mais, para que a gente possa ver, aproveitar o tempo do mês de Elul a cada dia, para ir um pouquinho além, para ir mais a fundo, certo? É isso, e aqui,
Alguém comentou, exatamente, tem que ser leve. Isso mesmo, gente. E é isso, é leve, mas existe também um comprometimento. Não é para ser pesado, mas existe uma seriedade envolvida. Até para que a gente possa se transformar, existe uma né? seriedade e leveza. Não é isso? Porque a gente pode levar isso para várias áreas da nossa vida, para o trabalho, inclusive. Quantas vezes a gente pesa demais as coisas que acontecem ou a nossa rotina e precisa mudar, às vezes, alguma coisa. A gente precisa ser sério, mas é importante a gente ter leveza na vida, pra gente fluir. Senão a gente fica, né, se sentindo, a gente não consegue fluir, a gente fica se sentindo estagnado, pesado, né? E aí, enfim, tem também a astrologia atrás, tem signos que são mais, né? Enfim, que tem um pouco mais essa energia e tal. Mas é isso, pessoal, que a Yael falou. A gente, você também tem outros conceitos incríveis, pensamos até, tem um outro conceito que acho que vamos deixar para amanhã, né, amor? Sim, amor, porque deixar para amanhã. Então, ó, pessoal, tá incrível. Esteja amanhã conosco aqui amanhã tem mais. Calma que a gente vai ter o toque do chofar. A gente vai ter o toque do chofar hoje, mas a gente ia fazer um link com outro conceito incrível, que tem a ver também com um comentário que deixaram no nosso vídeo de ontem, então a gente tá ligado também, estamos junto nesse processo. Sim, acompanhando os comentários de vocês. Acompanhamos tudo e vamos trazer amanhã um conceito também, uma ideia sensacional. Então vamos parar por aqui, em termos de conceito, né? Que acho que já tá bom, porque também a gente, ao longo da live, a gente também vai pedindo inspiração divina, né? E isso serve também para todos nós, para qualquer coisa que a gente está fazendo na vida, ter essa conexão sempre, né? Essa conexão com o Criador, né? De ser um canal de luz, de energia positiva. Sim. Então, a gente preparou alguns temas e algumas coisas também foram fluindo. Fluindo, então vamos deixar para... Eu só queria falar uma coisa que tem a ver com o tempo, porque daí amanhã já não vai ter sentido isso, mas é que eu lembrei de uma última frase que o Ravberg perguntava assim, né? Que o Ravberg foi um grande cabalista dentro da nossa linhagem de estudos de Kabbalah. O Ravberg perguntava assim, você quer viver um dia em 70 anos ou 70 anos em um único dia? Dá um nó na cabeça na pergunta, né? O que ele quer dizer com isso? Quando a gente tá focado, e é isso que a gente quer fazer no mês de Elul, no mês de Virgem, você coloca todo o teu foco nessa autotransformação, nesse olhar pra dentro, em lapidar o seu caráter, a tua personalidade, a gente coloca toda essa energia aqui, porque se a gente não fizer isso, você vai deixar, sua vida inteira, você tá vivendo 70 anos no mesmo dia. Sabe quando as coisas parecem estar sempre se repetindo, você vive do mesmo jeito, nada muda, nada, o que vai acontecer? No final da nossa vida, é onde a gente muitas vezes precisa passar por processos muito complicados. Não só no final da vida, mas ao longo da vida. A vida vai trazendo coisas mais intensas pra gente corrigir. Por quê? Porque a gente não tá fazendo pelo amor a correção. Então, o que significa você viver 70 anos em um único dia? Significa que você em um único dia, ou seja, em um único mês, você tá de fato atento para essa transformação. Você tá observando as pessoas que chegam, as oportunidades de evolução, você tá olhando para dentro, você tá indo atrás de situações para você se transformar e se corrigir. Para quê? Para que você dê um salto quântico e o seu ano novo seja realmente um ano novo, não seja igual. Então é por isso que a gente quer colocar toda a nossa energia nessa janela de tempo. Na preparação, que é o mês de Elul, e depois nos 22 dias de transformação do Ano Novo Cabalístico, que termina com o nosso retiro presencial, que vai ser o Retiro Alma, tá, gente? E que vai terminar com um show do Dudu com as músicas dele, que são músicas muito espirituais, com músicas muito profundas, que tem muito a ver com esse entendimento da nossa fé, com a nossa conexão espiritual. Então, o retiro vai ser transformador e também vai ser muito emocionante para todo mundo. É isso? Amém. Que assim seja. E tem uma pessoa aqui, amor, você falou no começo da live, mas ela perguntou, ela queria saber um pouquinho mais sobre o toque do shofar. Então acho que agora vamos juntos, pessoal, para o toque do shofar. E a El vai falar um pouquinho antes só. Rei Shiud, juntos. Eu vou colocar aqui, bom, como todos os dias, a gente tem a... Eu posso mostrar também o shofar. Aqui. Deixa eu, tá certo. Eu só queria falar, então o shofar é uma ferramenta, gente, usada há milhares de anos, que é um chifre de carneiro, como vocês estão vendo aqui. E dele sai um som, parece um berrante, mas qual que é a ideia, né? Qual que é a força do shofar? É que o toque, ele representa, a Karen Berg dizia, né? Como se fosse o choro da nossa alma.
O toque do shofar, ele representa essa abertura no nosso coração para a nossa transformação. Então, ao ouvir o toque do shofar, a gente vai fechar os nossos olhos e a gente vai pedir para que esse som desperte a nossa alma para o desejo da nossa conexão com o nosso Criador. Ou seja, abrir mão, mais um dia que a gente quer abrir mão, a gente quer ir se desfazendo, a gente quer ir se libertando, soltando as amarras no nosso coração, do nosso ego, para que a gente possa viver num estado de maior purificação, retificação, para a gente realmente se tornar novas pessoas nesse processo de ano novo. Tá bom? Então... Reshut. Reshut. Juntos, pessoal. Estamos juntos, isso. É isso aí, pessoal. Bom, que maravilha, obrigada pessoal. Mais uma vez. Vocês veem que realmente é pra gente se elevar, pra gente ir para uma outra realidade, para uma outra dimensão. Que a gente possa nos elevar a nossa alma, o nosso coração, pra gente achar forças onde às vezes a gente acha que a gente não tem. Para que a gente possa revelar de fato hoje, agora, todo o potencial da nossa alma. Não vamos deixar para amanhã, pessoal, o que a gente pode fazer hoje. E fazendo cada dia melhor, como tudo na vida. Que assim seja, assim já é. É isso, amor. É isso aí. E amanhã a gente vai estar juntos mais uma vez. Amém. 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 Conectando, vamos dizer assim, os céus com a terra, né? Os mundos espirituais com o mundo físico. Kabbalah, os cabalistas nos ensinam do poder do amém, dizer amém, trazer, conectar essas duas realidades. Então vocês, amém, amém, queremos ver mais amém. Às vezes a pessoa fala, você fica sem graça, às vezes, né? O amém, porque às vezes a gente vai, né? Tá conectado com uma consciência, às vezes, robótica, ou não tem a consciência, né? Às vezes fica até meio tímido de falar amém, né? Amém, é linda, é uma palavra maravilhosa, com a consciência cabalística ainda, juntando, trazendo essa energia, conectando os céus com a terra. Amém, olha lá, amém, amém. Que maravilha, eu fico incrivelmente feliz, pessoal. Vamos juntos, olha lá. E sempre que a gente falar alguma coisa que fizer sentido para você, diga amém aí do outro lado. Amém. Recebendo, conectando. Pode compartilhar também nos comentários, mas diga, quando alguém falar para você alguma coisa ao longo do dia que fizer sentido, que você quer que se realize, diga amém. E isso aí. Muito, muito importante, pessoal, muito incrível. Muito bom, gente. Então, amém. A gente se vê amanhã, Bezat Hashem, se Deus quiser, estaremos juntos mais um dia. Muito obrigada pela presença de todos, que a gente possa realmente ter insights ao longo do nosso dia, exatamente sobre esses pontos que a gente quer transformar, continuar. Lembra, são só 18 dias a mais, siga firme, mantenha aí o teu propósito, que a gente com certeza vai ter novas revelações, novos insights para nossa transformação nesse mês, tá bom? Então, um beijo grande para vocês. Um beijo, pessoal. Até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.